a nossa intenção de estudar um pouco do significado que cabe ao profissional da área, o profissional da saúde, né? Mas assim, alguns assuntos que vai nos ajudar a identificar e como a gente tratar, né? Essas e tratar e compreender um pouco, né, do que nos acontece sobre a angústia. A angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, por ansiedade, por insegurança, por falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Quem não, né, já sentiu aquela dor no peito, aquela garganta, aquele sufocamento que a gente fica muitas vezes a gente não compreende, não sabe nem porquê, mas a gente se sente aflito, né, por esse sufocamento. Medo nos gera ansiedade. Por vários motivos, a gente pode, essa sensação de angústia, ela pode nos levar à ansiedade também. Para a psiquiatria, a angústia pode ser um sintoma de depressão. Porém, nem todas as pessoas com angústias periódicas devem ser tidas como depressivas. Esse sentimento também pode significar uma manifestação da ansiedade. Essa ansiedade ela pode ser por vários motivos. Às vezes a gente pode ter, né, uma sensação, uma ansiedade por um emprego novo, ou por uma perda de um emprego, por uma preocupação, por algo que nos aconteceu com um familiar, até conosco mesmo. Né? Então, a gente tem que separar isso, dessa angústia, dessa ansiedade, que a ansiedade às vezes é normal, ela não pode ser frequente, mas é normal a gente ter ansiedade por uma, né? Hoje eu tive uma ansiedade por a apresentação de hoje. Então, às vezes a gente tem um sentimento de ansiedade, mas é importante que a gente consiga identificar e não deixar que essa ansiedade encontre morada, né, na nossa mente. A angústia também pode estar ligada a causas psicológicas, como complexos e traumas de ambientes familiares repressores ou desgastantes. Né? São situações causadas por um pai, ou por um ente, né, um ente da família, por alguém que causou algum trauma em nós, mesmo sem perceber. Então, até isso vai gerar uma angústia. Às vezes a pessoa sofre calada com aquela angústia às vezes a pessoa dentro do nosso próprio convívio familiar nos causou um trauma, que às vezes o adulto, né, foi quando criança e ainda em adulto, ela está carregando esse trauma e levando essa angústia junto consigo. A angústia, ela somente será considerada uma doença quando surgirem outros sintomas associados, como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, porque a angústia, nesse caso aí, ela já vem acompanhada. Além da angústia, né, daquele sentimento que a gente viu ali no começo, né, aquela sensação psicológica que a gente viu no começo, a angústia ela já vem aqui acompanhada, né? Quando ela já é considerada uma doença, quando ela já vem acompanhada com a falta de concentração, com a tristeza permanente, com a inquietação, com pensamentos negativos, né? Às vezes esses pensamentos negativos são pensamentos até suicidas. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque nesse momento aí que ela é considerada uma doença, ela já não está mais sozinha. Essa angústia ela já vem acompanhada desses sintomas. As pessoas que apresentam um quadro de angústia e não têm acompanhamento profissional, elas desenvolvem outros distúrbios emocionais, como cansaço físico e mental, comportamento inadequado e baixa autoestima.
Aí, nesse momento, a angústia, ela já, além de já vinha acompanhada da doença, dos sintomas, né, dos associados, da falta de concentração, da tristeza permanente, da inquietação, dos pensamentos negativos, ela é nesse momento ela já está causando distúrbios emocionais, ela já está causando cansaço físico e mental, ela está causando um comportamento inadequado e ela está causando uma baixa autoestima. E a pessoa vai se entregando, vai deixando, se ela não identificar essas causas, se ela não procurar uma ajuda profissional, ela vai se entregando, vamos dizer assim, tomando conta, vai se instalando dentro da pessoa. Vamos lá. Se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem que eu volte, que eu fale alguma... Que eu volte a algum slide, tá certo? A angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância ou que ocorre por consequência de lembranças traumáticas. A angústia também pode acontecer em estados de paranoia, onde a percepção da realidade ela é distorcida. A angústia, ela para acontecer, né, ela está à frente de um trauma. É como se a gente estivesse olhando estivesse num espelho e o reflexo daquele espelho, né, aconteceu um trauma, gerou angústia. Então, às vezes a gente não consegue identificar. Pode ser um trauma simples, mas pode ser um trauma mais complexo. Então, isso desenvolve a angústia. Ela não acontece sozinha, vamos dizer assim, né? Ela está à frente de um acontecimento, ela tem um objeto causador, no caso. A angústia, ela está... né? É importante estar atento a esses sinais, se conhecer, aceitar as nossas limitações, é importante porque para essa limitação a gente pedir ajuda, porque a gente não consegue sozinho. Então, se a gente está identificando essas causas, a gente está vendo que não está conseguindo, né, resolver, a gente precisa buscar auxílio profissional, buscar ajuda de uma pessoa, procurar conversar para a gente combater e eliminar esse sentimento, as causas da angústia. Os termos relacionados com angústia. O nada, né? Esses termos aqui, eu separei alguns itens, no caso, para a gente falar um pouco, e até para ajudar também na identificação, né? Às vezes uma pessoa próxima, um ente familiar, um amigo, que às vezes está dando alguns sinais e a gente consegue ficar mais atento sobre isso. O nada, o que é o nada? Um vazio que não se classifica, né? Não classifica. A gente sente, eu tô com a garganta apertada, tô com o peito apertado, abafado, tô sentindo uma angústia, um medo, é o nada. Você não sabe, eu não sei o que é, mas eu tô angustiada. Então, assim, esse nada que não é um nada, mas que não classificado, mas que a gente fica angustiado sem saber sobre o quê. O medo pode ser um medo de uma solidão, um medo da rejeição, medo de perder um emprego, medo de sofrer, medo de viajar, medo de morrer, medo de violência, medo de agressão, medo de desagradar, medo de se expressar e ser rejeitado. São vários medos, né? Mas um medo assim que leva a sensação de angústia também. Tristeza. Quem não sentiu, quem não pode, né? Quem não sente. Então, a tristeza, ela, às vezes é natural você sentir a tristeza por um ente querido, perder algo que você goste, mas a gente não pode deixar essa tristeza se instalar, né? E a gente não conseguir evoluir, seguir em frente, né? Mesmo sentindo tristeza, mas saber lidar com essa situação. Então, seja a perda de um parceiro, seja a perda de um trabalho, seja a perda de alguém que desencarnou, que faleceu, que morreu, né?
cada um tem a sua denominação, mas essa tristeza, ela causa muita dor e ela causa muita angústia. A carência pode ser afetiva, carência de atenção, carência de cuidado, né? A gente carência, né, que nos leva de se sentir só, né? A solidão, a carência nos leva a ciúmes, leva a submissão. A carência, ela oportuniza várias coisas e a pessoa fica dependente, às vezes dependente do outro, porque fica projetando a sua felicidade no outro. E aí essa carência às vezes sufoca o outro, né? O parceiro, o colega, o amigo. E a gente precisa vigiar essa carência também. A ansiedade, que eu já falei, é uma ansiedade, né? É uma ansiedade, às vezes é normal, a gente não pode deixar que ela se instale, que ela tome uma proporção maior, né? A ansiedade, ela pode ser uma ansiedade que a gente enxerga perigo em tudo. É normal a gente ter uma ansiedade, o perigo existe, só que a gente precisa, né, analisar, avaliar, porque se a gente vê perigo em tudo, a gente não vai conseguir viver, né? O apetite desregulado, a ansiedade gera um apetite desregulado, gera alteração no sono, gera uma preocupação em excesso, que a gente fica com muita expectativa, com medo do futuro, do que vai acontecer, e a gente deixa de viver, porque um item desse aí, uma tristeza, uma carência, uma ansiedade, às vezes elas ficam muito relacionadas, misturadas, vamos dizer assim. A insegurança é um sentimento também a gente pode ter um sentimento de inferioridade, uma insegurança em realizar e concluir tarefas, porque a gente fica com receio de não ser capaz, a gente fica com medo de não ser capaz, a gente fica com medo de não dar conta, a gente fica inseguro porque acha que não é o suficiente para o outro, a gente fica inseguro porque acha que o outro é melhor do que nós, no caso é melhor do que faz uma coisa melhor do que eu próprio. Então, assim, a gente precisa também enxergar isso, que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua competência, tem pessoas que são melhores em uma coisa e tem outras que são melhores em outra coisa. Então, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacidade. Ninguém é 100% bom em tudo. A vida futura, né, como a expectativa do futuro, essa expectativa do futuro, ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera insegurança, né? Essa expectativa do futuro gera tristeza. Se eu chego a um determinado momento e eu penso que o que é que eu construí, até onde eu cheguei, eu deveria até, às vezes, você se cobra porque você não conseguiu atingir determinadas coisas, não conquistou determinados bens materiais, e aí essa expectativa de não ter alcançado, não ter atingido o que você criou, essa expectativa que você criou, gera uma angústia, gera uma tristeza, gera uma carência, gera uma ansiedade. E aí esse momento que eu falo para vocês assim, vamos refletir, né, depois, durante essa explanação desse tema, mas depois, quando encerrar, no dia a dia, no nosso dia a dia, o que me angustia, né? Porque quem nunca ficou preocupado, quem nunca ficou nervoso, quem nunca ficou angustiado, ou até mesmo com o coração apertado, com aquele nó na garganta, com aquele sentimento que invade a nossa alma e que deixa a gente sem saber, aquele nada que fica angustiando e nos impede de nos mover, que nos impede de fazer, de lutar, né? Então a gente precisa estar sempre orando e vigiando o que me angustia, o que pode estar angustiando o outro.
como é que eu posso perceber? Né? Então, a proposta, o que eu proponho para vocês que no dia a dia, que possam fazer esse exercício, o que me angustia, o que pode estar angustiando o outro. Né? A gente está sempre atento a esses sinais. E a angústia também é importante lembrar que o rememorar, né? Às vezes tem um trauma que aconteceu e aconteceu, a gente já conseguiu dar conta, já passou por aquilo, já seguiu em frente, aí em determinado momento o medo, a ansiedade, a tristeza, a carência vai nos traz de volta para aquele lugar, daquele trauma. Então, rememorar a angústia, trazê-la de volta, isso não é bom. A angústia, ela não é uma boa amiga. Essa imagem aí para a gente lembrar, né? De fazer esse exercício de sempre estar atento aos sinais do que a angústia pode fazer. Vamos lá. Nossas considerações iniciais sobre a angústia. A angústia não é fenômeno dos nossos dias, ela acompanha a história da humanidade. Então, ela não é um fenômeno de 2023, de 2020, da época da pandemia. A angústia, ela vem de séculos atrás, ela da época da Grécia. Então, ela é muito antiga. É um fenômeno que acompanha os nossos dias. E ainda hoje em dia não existe um motivo específico para ficarmos angustiados, mas sim uma série de preocupações e aflições que muitas vezes nos sufocam e limitam a nossa capacidade de reação. Então, assim, são muitas preocupações, muitas aflições. Pode ter um trauma específico, como a gente falou lá no início, mas são muitas preocupações e muitas aflições, muitos medos, muitas, né, que nos remete a essa sensação de angústia. A angústia, ela limita a nossa capacidade de reação, ela pode chegar a nos paralisar, nos deixar num lugar que a gente não consiga caminhar, que a gente não consiga seguir em frente, a gente fica paralisado nesse sentimento, nesse aperto no peito, e a gente às vezes se entrega e se acomoda, não é acomodar, a gente fica nesse lugar parado, a gente não consegue se movimentar, porque a angústia, ela também faz isso, ela limita a nossa capacidade de reagir. O homem comum descreve a angústia como uma tragédia, uma coisa dentro de si, algo que aperta a sua garganta, mas não sabe o que é. Como eu já falei, né? Aquela sensação, o peito apertado, a garganta que está apertada, a gente não sabe o que é, mas a gente é uma tragédia, porque aquilo ali, para o outro pode ser pequeno, mas aquilo ali causa muita dor em mim. Então, é como se fosse uma tragédia, é uma tragédia que vem no coração, e eu não consigo, às vezes eu não consigo identificar. A angústia, ela não é uma boa amiga, em hora nenhuma. A angústia, ela leva ao desespero, e esse desespero, ele nos remete à ausência de esperança. A angústia, ela rouba a nossa paz. A angústia, esse desespero, né, que a angústia, ela leva ao desespero e nos remete à ausência de esperança. Ela não permite a gente enxergar a esperança, a gente não permite a gente enxergar uma saída, né? Uma condição que não nos permite enxergar uma solução, né? Uma saída. Nós fugimos da racionalidade, da serenidade, e a gente não pensa. A gente, com desespero, a gente não pensa. Com desespero, a gente não raciocina. A Monja Coen, ela tem uma fala que eu gosto muito, que ela diz que se você não viu a luz no fim do túnel, é porque você não chegou na metade ainda do caminho. Então,
Se a gente angústia, leva o desespero, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue enxergar uma saída, a gente não consegue ter esperança, a gente não vai conseguir caminhar e a gente não vai encontrar a luz no fim do túnel. A gente não vai caminhar, a gente não vai chegar nem até a metade. Então a gente precisa ser racional. É fácil, Cláudia? Não é, não é fácil. Mas a gente já no começo a gente conseguir identificar e se permitir sair da zona, dessa zona de que essa zona de angústia que não nos faz bem e que nos paralisa. Nós buscamos saídas que podem nos causar dor e podem nos causar sofrimento. Ou talvez a gente nem busque nada. A gente fique quieto, sofrendo aquela dor que parece interminável, porque a gente não consegue, a gente fica paralisado, a gente não consegue. E a gente só vive a dor, a gente vive o sofrimento. A gente não desabafa com alguém, a gente não busca um profissional e a gente está ali vivendo aquela dor, vivendo aquele sofrimento que parece interminável, parece que não vai ter fim nunca. E a gente vai, cada vez que a gente vai com aquela sensação de que a dor está causando aquele sofrimento todo que não termina, que mais a gente fica numa situação de paralisia e a gente não avança. E às vezes essas soluções e saídas que a gente busca, se a gente não pensa racionalmente, essas saídas, essas soluções, elas não vão resolver. E às vezes elas causam mais problemas ainda. Então a gente precisa pensar com racionalidade, com serenidade, e a gente precisa ter sabedoria para ver o que a gente vai buscar de solução, se realmente é a solução que vai resolver, né? É uma solução boa, né, para a gente, porque se eu buscar soluções e saídas que não vão resolver, elas podem causar mais problemas para mim, podem causar mais problemas para o outro, se outros estiverem envolvidos também. Vamos lá. A angústia, ela rouba a nossa paz. A angústia, ela rouba a nossa calma. A angústia, ela rouba a nossa tranquilidade. A angústia, ela rouba a nossa alegria. Ela rouba o nosso bem-estar. A angústia, ela rouba a nossa autoestima. A angústia, às vezes, nos rouba de nós. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver atento aos sinais, se a gente não estiver, se a gente não lutar para combater, para a gente eliminar, ela pode nos roubar de nós, ela pode nos deixar numa zona, num lugar de dor e de sofrimento que a gente não consegue reagir. Então, ela é uma ladra da nossa paz. Nada merece roubar a nossa paz. Nada merece roubar a nossa calma, nossa tranquilidade. A gente precisa o tempo todo estar combatendo, a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar orando, a gente precisa enxergar. Não é fácil, volto a dizer, não é fácil. Mas quando a gente tem o conhecimento, quando a gente consegue identificar, fica um pouco mais fácil. A gente identificando as causas, a gente vai buscar soluções, lembrando que a gente tem que ser racional, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que buscar, né, o pensamento racional. Não é, às vezes, o agir só com a emoção, se entregar à dor e o sofrimento, não vai resolver. A gente precisa resolver com serenidade, buscando, com racionalidade, para a gente encontrar a devida solução. A gente não pode permitir que a angústia ela invada a nossa casa mental, o nosso corpo físico, no caso, o sentimento, né? A gente não pode permitir que ela invada o nosso corpo mental, né? Então, a gente não pode permitir que ela roube a nossa casa, a casa do o nosso eu.
mais uma mensagem aí para a gente, algumas interrogações para lembrar que a gente precisa estar atento, né, e não ficar nessa posição sentado, curtindo. É normal a gente ter uma tristeza, é normal a gente sofrer um pouco, vamos dizer assim, mas a gente não pode permitir ficar nesse estado de letargia, parado, né, com dor e sofrimento. Como a gente falou sobre um pouco, né, sobre o conceito, sobre as causas, gente, o que é que o espiritismo fala sobre angústia, né? O espiritismo ele vem o espiritismo ele é o consolador prometido. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas incansáveis a existência da natureza e do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, assim, o espiritismo, ele fala sobre a angústia que a dor e o sofrimento, ele acontece, mas a promessa de felicidade que Deus nos assegura, que a lei de Deus nos assegura, não está na Terra, não está nesse mundo. Nós temos uma vida futura, um mundo de felicidade que depende só de nós. Pela simples dúvida da vida futura, o homem divide os seus pensamentos, dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo nenhum bem mais precioso que os da terra. Ele torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram. Então, o homem faz de tudo. Ele não mede esforço. Quando ele quer ter algo que é normal, a gente né, os bens materiais, eles são necessários para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. A gente não pode deixar que os bens materiais, eles... que o amor aos bens materiais, né, sejam... superem o amor de Deus. A gente precisa ter não ter apego, mas lembrando que a gente é necessário para o nosso conforto, é necessário para o nosso bem-estar, mas a gente não pode fazer disso o propósito da nossa vida, só trabalhar para ter coisas e a gente deixar de ser, em ser mais, né? E não só pensar em ter coisas materiais, mas a gente precisa também em ser, pensar no ser. Não há nada que faça para conseguir os únicos bens que se afiguram reais. A perda do menor desses bens lhe ocasiona uma tristeza, ocasiona decepção, ocasiona esperança frustrada, ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, porque a gente passa a se sentir vítima, porque a gente não consegue, ou porque a gente não tem determinado bem material, a gente se sente uma vítima porque o outro eles fazem da nossa vida uma angústia perpétua, né? Então, esse texto que eu estou lendo para vocês, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre isso, porque esses tormentos, eles levam a angústia perpétua, porque a gente vai sempre buscando o bem material e sempre a gente vai querendo mais. Aí, dizem, né? Quando mais tem, mais quer. E quanto a gente vai mais conquistando, mais a gente vai querendo mais coisas. E isso vai nos angustiando. Dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Que desilusão!
Essa é uma mensagem, uma pequena parte da fala do espírito de uma rainha da França, de Le Havre, de 1863, está também no capítulo 2, no item 8 do Evangelho. Então, a rainha ela fala, os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. O ouro e a prata, eles passam de mão em mão, né? Vai de uma mão para outra, vai de uma família para outra, vai de uma geração para outra. Mas o corpo físico ele acaba, o espírito não, né? Então os bens materiais não tem os reis, não, nem os que foram embalsamados, ninguém, todos passaram, fizeram sua passagem. Só Jesus que não passa, porque é um espírito imortal. Todos nós somos, mas Jesus rei que não passa, vamos dizer assim. A mensagem dele permanece viva entre nós. Foram muitos reis com suas vaidades, com seu ouro, com sua riqueza, que mesmo embalsamando, mesmo lutando contra para não morrer, eles passaram, tiveram a passagem deles, nem Jesus não, Jesus é que fica. O espiritismo, ele expande o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil, que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Nós estamos ligados em solidariedade, nós temos compromisso com o outro, nós temos compromisso conosco e temos compromisso com o outro. Nós estamos ligados nesse mundo, em outros mundos, todos estamos conectados. O mundo espiritual com o mundo corporal. Estamos na Terra, no mundo corporal, mas a gente está conectado com o mundo espiritual e a gente está conectado com outros mundos, outros universos. Como em mundos mais evoluídos, os espíritos pensam mais no bem do que no mal. A angústia ela é mínima, ela é quase inexistente, porque já compenetrados dos ensinamentos do Cristo, darão maior valor à nossa vida, à vida espiritual, do que à vida material. Identificar, e a gente precisa combater e eliminar esses sentimentos, porque quando a gente evolui, a gente vai para alcançando um grau superior, que isso, né, vai dependendo da nossa evolução, a gente vai defender, eu gosto muito dessa palavra esforço, do nosso esforço para atingir esse grau superior, né? Então a vida se apresenta muito diferente desses mundos, né, que é diferente desse aqui na Terra. O corpo nada tem de materialidade terrestre. Nesse mundo espiritual, né, um corpo nada tem da materialidade terrestre. E não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria, ou seja, tudo que pode ser motivo de angústia. Então, a gente não... as doenças, os males, né? Que originam, né? Que dão predominância à matéria no mundo espiritual, no mundo evoluído, no mundo superior, ela não existe. As doenças não existem. Essa passagem está no capítulo 3, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe para vocês uma
pequena parte de um livro, de um texto do livro de Temas da Vida e da Morte de Divaldo Franco, psicografia de Divaldo por Emanuel Filomeno de Miranda. Abstraindo-nos do exame dos fatores psicossociais do momento, bem assim das constrições gerais e de outras causas endógenas, detemo-nos na análise do homem espiritual, comprometido em si mesmo pelo despautério e pela leviandade com que se vem conduzindo em relação à vida, às leis que regem o universo, sintetizadas na lei do amor, que é a manifestação de Deus na sua expressão mais pura. Essas palavras sublinhadas aí das constrições gerais do estreitamento, dos estreitamentos gerais, o endógeno é as causas internas, né? Das causas internas, que o homem fica se detendo em fatores, né? A gente precisa abstrair esses fatores psicossociais, essas contrições, esse aperto, esse estreitamento geral, e a gente nos deter na análise do homem espiritual, porque ele que está comprometido em si mesmo, né? Às vezes ele estando comprometido com o material, o mundo material, né? Termina sendo leviando e cometendo despautério, que o despautério são tolices, né? Que aí vai conduzindo a nossa vida, e aí vai conduzindo o nosso caminhar aqui na Terra. A gente, as leis que e nos distanciam das leis, né, que regem o universo, sintetizadas pela lei do amor, que é a lei de Deus. O que essa fala, essa parte diz sobre, né, os distúrbios psíquicos, vamos dizer, os psicanalistas, eles tentam encontrar um motivo, às vezes lá na fecundação, na barriga, quando o espírito está lá na barriga, né, vamos dizer assim, desde o momento da fecundação. Só que isso é íncito do espírito, ele é inato do espírito. Então, às vezes, a gente tá nesse momento, nessa vida aqui na Terra, mas a gente está trazendo causas de vidas passadas. Nem tudo que a gente faz nessa vida é porque já veio de outras vidas já predestinado que ia acontecer, destinado, né? O que ia acontecer. Às vezes as nossas escolhas nos levam a saídas, né, a soluções que não são boas para nós. Então, nem tudo é relacionado com o passado, com vidas passadas. Lógico que a gente vem com um script, vamos dizer assim, mas tem coisas que a gente faz os nossos desvios por motivo das nossas escolhas, por motivo do nosso livre-arbítrio. Se a gente não souber escolher, se a gente não souber não pensar com racionalidade, se a gente não cumprir as leis de Deus, às vezes a gente vai buscar soluções, saídas que nos vão nos levar a um caminho da angústia, e que isso vai roubar a nossa, né, a nossa serenidade. Com as luzes que a doutrina espírita projeta nas atormentadas cultura e éticas modernas, abrem-se perspectivas para terapias mais consentâneas com essa problemática, prenunciando a paz que advirá após as sombrias e graves horas de tormenta que desaba sobre o homem e o organismo combalido da sociedade. O espiritismo, essa fala eu achei muito lindo, com as luzes que a doutrina espírita projeta. A doutrina espírita, ela projeta na nossa sociedade moderna, atualmente, perspectivas de terapias que prenunciam a paz. A gente seguido isto, no caso, a doutrina espírita, que ela
a gente vai encontrar. Lógico que ela vai, está dizendo, ela vai advirar após sombrias e graves horas de tormenta. Não é que vai vir fácil, a gente não vai vir uma paz fácil. A gente vai passar por sombras, vai passar por mas a gente precisa vivenciar esse guia seguro da doutrina espírita que a custa vai ser, né? A custa, provavelmente, a custas sombrias, né? Graves horas, de momentos de dor, momentos de tristeza, mas a gente vai encontrar porque a gente vai seguir nesse caminho de prenúncio. Ninguém consegue nada fácil se a gente não a gente só consegue as coisas com esforço. Para tudo na nossa vida, a gente é com esforço que a gente consegue. Né? Como nos livramos da angústia? A angústia é passageira, por isso é preciso descobrir como ela começou. Entretanto, sem ajuda, a situação pode se tornar mais difícil. Com isso, é preciso desabafar com alguém que pode ajudar, alguém de confiança, né? A gente precisa ter alguém, não é uma pessoa que pode ajudar. Se for uma pessoa que, se a gente vê que é uma pessoa que vai piorar a situação, é melhor a gente não desabafar com ela, né? Então, assim, contar o que está me afligindo, contar minhas inseguranças, compartilhar, né? Então, se a gente conseguir alguém que possa fazer isso, né? Frequentar um centro espírita ou a igreja, ou, né? Ou a religião que cada um se sentir confortável. Então, a gente precisa também buscar o equilíbrio, né? Um apoio espiritual também, além do profissional. Não ter tempo para pensamentos negativos. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, combater os maus pensamentos. Então, se o pensamento negativo vem, se o mau pensamento vem, a gente precisa combater, mudar, que fala, né? Mudar a vibe, a gente mudar essa vibe desse pensamento ruim, a gente pensar em coisas boas, o tempo todo fazer esse exercício, vigiar e orar. Eliminar qualquer fonte de angústia que crie distância física do que te faz mal. Essa distância física, a gente às vezes tem alguém que faz muito mal para a gente, então a gente, se não tem uma solução de convivência, é o melhor nos afastar. Lógico que não é um afastar que a pessoa que seja com relação à vida de alguém, né? Não, é só um afastamento físico, né? Manter uma distância de alguém que nos faz mal, de um ambiente que nos faz mal. Então, a gente precisa, no caso, ter esse afastamento. Dá tempo ao tempo, já que esse sentimento não acaba de uma hora para a outra. Mude a sua rotina, introduza algo que ele faça sentir-se menos angustiado. Isso faz com que esse sentimento vá diminuindo. É um exercício que eu faço muito, que eu gosto, que eu faço todos os dias. Eu acordo, eu olho para o céu, seja se estiver nublado, seja se estiver fazendo sol, eu olho para o céu e eu agradeço por levantar, por respirar, por enxergar, por ver tanta beleza na natureza à nossa disposição. Então, fazer caminhada, fazer uma atividade física, porque caminhar é de graça, né? Quem pode fazer isso, né? Então, quem quer escrever, quer escrever um poema, quem quer colocar para fora os sentimentos. Então, tem várias formas da gente mudar a nossa rotina para não ficar angustiado. A gente pode dar esse passo. Não, vamos lembrar que a gente não pode ficar paralisado. A angústia não pode nos dominar. A angústia não pode roubar a nossa paz. Seja gentil consigo mesmo, seja gentil com o próximo, com o outro. Né? Então, a gente precisa ser gentil, ter tolerância e amar, né? Nos amar. A gente precisa ter esse sentimento, gostar, né? Da gente e ser gentil conosco e também ser gentil com o outro.
Em algumas situações, lembrando, é necessário buscar ajuda profissional, porque às vezes sozinho a gente não consegue. A Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências, causas das misérias humanas. Nosso mundo não é o único mundo habitado. Outros mais felizes existem compatíveis com os níveis de progresso alcançado pelos espíritos. Então, a nível que a gente vai alcançando de progresso, a gente vai habitando em mundos diferentes. Né? Então, a Terra ela é o planeta de provas e expiações. Então, a dor, o sofrimento, nossas más tendências, que é uma causa das misérias, de tanta miséria humana que a gente já viu e a gente continua vendo, né? Enquanto a gente não regenerar, quando a gente não tiver esse espírito de fraternidade, de amor com o próximo, de caridade, de compaixão, a gente ainda tem muito que evoluir, a gente ainda tem muito que enfrentar, né, desses sofrimentos por causa das más tendências que nós alimentamos, às vezes alimentamos ou que a gente não evita, né? Então, todo mundo quer, né? Um mundo feliz, habitar em um mundo feliz, né? Mas a gente precisa para isso progredir espiritualmente. A felicidade, ela nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Mais uma vez a palavra aí é esforço. A gente não consegue nada sem esforço. Então, a fé que a gente tem no futuro melhor, a gente vai alcançar a felicidade, porque a felicidade nos é assegurada pelas leis de Deus. A gente vai conquistar passo a passo. Como é que a gente vai conquistar? Vencendo as nossas imperfeições. E quando a gente vence a nossa imperfeição, o outro vence a imperfeição, a gente se ajuda porque nós estamos ligados, né, em solidariedade. Então, nós temos compromisso conosco e com o outro também. Então, a gente praticando o Evangelho do Senhor, que é o guia mais seguro que a gente tem nessa caminhada. Então, as lições do mestre estão aí. Né? Então, a gente, visualizando esse futuro melhor, a gente precisa se esforçar para dominar as nossas mais tendências. Esse é um texto do roteiro sistematizado do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante, gente, orar, se conectar com a luz, fazer uma prece sincera, respirar fundo, fechar os nossos olhos, deixar o coração guiar através do amor de Deus. Então, a gente precisa se conectar. Essa conexão não precisa ser só na hora de dormir, na hora que a gente vai dormir, que a gente tem um momento ali. A gente pode se conectar com o Senhor, com a espiritualidade amiga, com o nosso espírito guardião, com o nosso espírito protetor, né? Com o anjo guardião. A gente pode fazer isso em qualquer momento. A gente pode se conectar no momento que a gente estiver no ônibus, quando a gente estiver na sala, quando a gente estiver na cozinha, a gente pode fazer um momento de oração. Só o fato da gente olhar para o céu e agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, ou então a oportunidade de um dia que já aconteceu, de a gente estar em casa, no nosso lar, de a gente estar em família. Temos vários motivos para agradecer. Então, a gente respira fundo, a gente fecha os nossos olhos e a gente faz essa conexão. Às vezes, a gente não nem fala, a gente só pensa no Senhor, só lembra de Jesus e a gente já está orando. Então, é muito importante a gente orar para nos ajudar a sair dessa sensação, dessa angústia que
toma conta do nosso peito. Se a gente ora, não tem oração sem resposta, sempre vem. Às vezes não é a resposta que a gente quer, mas é a resposta que é o melhor para nós. Porque nós não temos ainda entendimento para compreender o que é melhor para nós, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. E aí a gente tem assim, Senhor, acalma o meu coração. Eu não sei o que fazer diante de tanta angústia. Não deixa que ela tire a minha alegria. A gente pode orar pedindo ao Senhor, não deixa que ela tire, que ela roube a minha paz. Não deixa que ela tire a minha alegria. Não deixa que ela roube a gratidão dos meus dias. Não deixa que ela me aflinja. Tem várias formas, que você, que a oração é feita com o coração, é feita sim, sincera, que seja uma oração sincera, que venha do seu coração, né? Se conectar, né, com o Senhor e desabafar, falar, tá me angustiando, tá doendo, eu não sei o que é, me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a sair dessa angústia, me ajuda a passar pela prova. Porque às vezes tem coisas que a gente precisa passar para a gente aprender, a gente precisa vivenciar. Mas a gente pode pedir ao Senhor que nos fortaleça para passar pela prova. Mas a gente não pode permitir que a angústia encontre morada no nosso coração. Então, a gente orando, a gente pede ao Senhor, tira essa angústia do meu peito, tira essa angústia do meu coração. Não deixa que ela roube a minha paz. Lembre-se sempre que na angústia, na dor, na tristeza, Jesus nos fortalece e nos ampara no limite de nossas forças. A gente recorre, quando a gente recorre, tem quantas e quantas vezes a gente está angustiado, a gente está sofrendo, a gente está sentindo dor, a gente está sentindo uma solidão e a gente faz uma oração e o Senhor nos fortalece porque Ele nos levanta. A gente pode até cair, mas Ele nos levanta e nos ajuda a levantar e a seguir em frente. Lógico, vamos lembrar daquela palavrinha do esforço. Nós precisamos ter o esforço de levantar, de seguir em frente, porque o Senhor nos fortalece. E a gente precisa lembrar também, tirar Jesus da cruz, dessa posição que a gente coloca Jesus lá na cruz, mas ele não é, a cruz é o símbolo, Jesus ele está do nosso lado. É você pegar na mão de Jesus, é você lembrar do mestre, faz um passeio com ele, você pode colocar Jesus sentado na cadeira da sua sala, Jesus pode estar sentado na cadeira do seu sofá, pode estar andando com você no ônibus, conversa com ele, Senhor, não tô conseguindo, me ajuda, me fortalece. Tira Jesus dessa posição da cruz lá distante, traz ele para perto de você, porque ele fortalece, ele nos ampara, no limite das nossas forças, ele não nos deixa jamais. Ele, mesmo que a gente caia, ele nos sustenta, nos levanta pelo braço e diz, bem no nosso ouvidinho ali, ele fala, levanta filho, levanta filha, vamos em frente, contigo, com Jesus é mais fácil, gente. Com Jesus é consolador. Ele nos consola. No limite das nossas forças, ele nos levanta. O Salmo Bíblico diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deus nos ouve e nos está distante. Deus é acessível. É outro também que, às vezes, a gente coloca Deus lá no céu, como se estivesse apontando quem é que vai ser feliz, quem não é, quem vai ter isso, quem não vai ter. E não é assim. Nós temos um Deus que é justo, que é bom, que é misericordioso, que é bondoso. Sem distinção. Ele é um pai de todos. Pai do rico, pai do pobre, pai de todos. Pai do que está preso, do presidiário, pai do mendigo, ele é pai de todos, nós somos todos irmãos. Ele não é um Deus distante, Deus está acessível e é você que tem acesso a ele. Ele deu essa permissão
Nós temos a permissão de estar junto dele. Ele não está longe, ele é acessível. As leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. A gente precisa ficar atento a isso. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, ela que vai nos ajudar a seguir na caminhada do Cristo que nos leva ao caminho do Pai. Vou ler rapidinho um texto de Valdo Franco sobre a angústia. Essa tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador. Essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Volta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Isso que te assoma em forma de melancolia, que aceitas, empurra-te abismo sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando nas tuas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgimento de problema grave. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam. A angústia, ela possui várias origens. Ela procede de erros que se encontram fixados no ser desde a reencarnação anterior, como matriz que aceita motivos verdadeiros ou não para dominar quem deveria envidar esforços por aplanar e vencer as imposições negativas e as compulsões torpes. Realmente, não há motivos que justifiquem os estados de angústia. A angústia, ela entorpece os centros mentais dos discernimentos e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Rachaça a angústia, quando sol nas tuas sombras problemas. Não para e dispersa com a prece as macomunações que produzem angústia. Fomenta a paz, que é antídoto da angústia. E para vocês, gratidão por me escutarem e estarem comigo nesse momento. Nós que agradecemos, muita paz. É um tema muito profundo e principalmente para nós espíritas que às vezes não sabemos diferenciar a angústia da obsessão e às vezes colocamos muitas coisas dessas como obsessão e que na realidade é uma coisa que está dentro de nós, é do nosso próprio espírito, que está trilhando esse caminho e que a gente possa não olhar para fora, mas para dentro de nós para saber resolver todas essas questões. Muito importante e muita paz. Mas acredito que tem muita gente aí querendo fazer alguma pergunta também, algum comentário. Isso é bom. Bom, eu vou só agradecer a Cláudia e dizer que foi muito bom, Cláudia. Aprendi muito hoje, né? E seu Adalberto traz também uma coisa muito importante. A gente precisa encarar as coisas, né, de uma forma... O Espiritismo, a doutrina nos chama para essa lógica, né, para essa fé raciocinada, para essa razão. E muitas vezes a gente tem nossas angústias, que a gente acha que é uma obsessão, que é uma tristeza. O próprio Cristo, né, o próprio Cristo se angustiou. Jesus, ele ficou triste, né, ao Getsame, quando ele estava andando. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. A Bíblia, né, relata que Jesus, ele suou, né, a ciência dá o nome, ele suou sangue, ele teve uma hematidrose,
né? Hematitrose, uma coisa assim, cidrose. Ele suou sangue, de tamanha foi a angústia dele, né? Medo, né? O Jesus homem, vamos dizer assim. Mas o que que Jesus fez? Ele orou a Deus, né? Ele orou. Então, muitas vezes, a gente precisa só pegar a nossa pequenez, como Jesus, né? Ele pegou a pequenez dele naquele momento e disse aqui, o quem? A grande Pai. Então, a gente precisa também, nas nossas angústias, na nossa tristeza, a gente orar a esse Pai maravilhoso que Cláudia muito bem trouxe aí, para a gente também entender, para a gente não fazer como às vezes acontece, as pessoas acharem que qualquer tristeza e qualquer angústia é um menino me futucando. Opa, ó, tem um amiguinho me perturbando aqui. Né? Então a gente tem que ter essa destreza. E como é que a gente tem essa destreza? Trazendo o evangelho para a nossa vida, né? Se agarrando a nossa pedra angular, que é Deus e o nosso amado irmão e mestre Jesus. Mas gratidão, Cláudia, muito bom ouvir você falar sobre angústia. E obrigada aí por aceitar o nosso convite e trazer para a gente essa mensagem maravilhosa para a gente ponderar sobre isso. Deus te abençoe. Pode falar, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Cláudia. Fez uma explanação muito interessante. Virei mestre em saber sobre angústia. Mas o importante é que quando a gente sentir alguma coisa em relação a ficar triste, a gente tem que parar um pouquinho e através da prece, a gente superar isso. Era só isso que eu queria dizer. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Importante lembrar também que eu não falei que a importância do evangelho no lar, né? Uma vez na semana, ou todos os dias, 2 vezes na semana, que a gente vai, né, trazendo essa luz para o nosso lar, para o nosso ambiente, e essa luz ela se expande, seja pelo bairro que a gente mora, pela cidade, a gente vai, né, essa luz vai aumentando e vai intensificando. Então, a importância também de fazer o evangelho no lar nos ajuda muito também nesse processo. Mais alguém? Caso não tenha mais alguém para fazer, peço para a própria Cláudia fazer a prece final da doutrinária da noite. Vamos fechar os nossos olhos, a serenar as nossas mentes, acalmar um pouco os nossos corações. Vamos pensar em Jesus, agradecer ao Mestre por esse momento, agradecer a espiritualidade amiga que nos ajudou a conduzir as palavras que foram ditas aqui, que elas tenham, Senhor, o alcance das mentes, nas mentes e no coração, e que leve a cada lar, Senhor, a oportunidade de poder identificar o que é angústia, os sentimentos que nos afligem, e que possamos estar conectados com teu amor, em prece, em oração, sempre, Senhor, entregando a ti as nossas aflições, confiantes que tu é o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. É o caminho que nos leva a trilhar a evolução, a melhoria contínua. Agradecemos, Senhor, por esse momento. Abençoa cada um aqui presente, aos que já participaram, tiveram que se ausentar, os que não puderam participar. Abençoa os seus familiares, abençoa o nosso ambiente de trabalho, que tenhamos um restante de semana em paz, uma semana iluminada, Senhor, que nos ajude a vencer as nossas más tendências e pratiquemos o teu evangelho sempre dentro e fora do nosso lar, conosco e com o próximo. Gratidão, Senhor, ser conosco hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.
Que assim seja. Sim, seja.